Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que aconteceu depois disso aqui? Deus rejeitou Saul como rei. Ele mandou destruir, Saul não destruiu e ainda batendo o pé dizendo que estava certo. Batendo o pé e dizendo que estava certo. Deus agora rejeitou Saul como rei. Um pouco antes a gente viu que Samuel falou para Saul que antes Deus o colocou como rei porque quando ele mesmo se sentia pequeno, ele mesmo não se sentia bom o suficiente para aquela situação, para aquele reinado. Deus o colocou lá porque ele estava com o coração humilde e aquilo subiu para a cabeça. Então isso é uma oração que eu faço muito, que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, questão de... O nosso orgulho é algo bem complicado, é uma linha bem fina. Porque para a gente fazer algo e sentir um orgulho bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente conquistou, para aquilo virar um orgulho mau, é muito fácil. É muito fácil a gente deixar isso subir para a nossa cabeça e a gente perder todo o resto, porque agora eu sou o cara. Agora eu sei fazer, sou eu que mando. É muito simples disso acontecer, é muito fácil mesmo. Isso aconteceu com Saul e algo muito interessante acontece porque Saul perdeu o seu reinado. E um pouquinho mais para frente Samuel fala que Deus disse para ele que ele vai colocar alguém melhor no reinado de Israel, alguém melhor do que Saul, que já era um rei experiente. Esse alguém era o Davi. Esse alguém era o Davi, que estava lá cuidando de ovelha e matando leão no dente, urso na pancada. Estava escondido lá. Esse alguém era Davi, porque estava com um coração puro, um coração humilde ainda. Então, peraí, Deus coloca um rei experiente para o lado, rejeita esse rei por causa do orgulho. E levanta agora um novo rei, agora não, porque isso vai um bom tempo ainda, mas denomina rei agora Davi, que era apenas um menino, pelo seu coração, pela entrega que ele tinha, que ele obedecia a Deus, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Hoje, numa dessas mensagens que eu mandei, foi muito interessante, eu até me emocionei porque eu mandei umas 3 ou 4 mensagens e pedi para Deus: Deus, me traga mais nomes se for da tua vontade, que eu dê só um bom dia para alguém que está precisando. É só isso. Não é pregar, não é nada disso. É só lembrar de alguém, que isso para mim também é um grande desafio, que eu vivo a minha vida e às vezes passa meses sem falar até com a minha mãe. Então lembrar de alguém e mandar uma mensagem para mim já é uma vitória. Não é porque eu não me importo, mas é o meu jeito. E eu mandei uma mensagem para uma pessoa que fazia um tempo que eu não conversava. Nós andamos juntos por muito tempo. E nos separamos, entre aspas. Continuamos a amizade, mas nos separamos, enfim, nos distanciamos. E esse distanciamento trouxe ali algum atrito. Leve, nada demais, mas houve ali arranhou um pouco a nossa relação. E fazia um tempo que eu não falava com essa pessoa. E eu pedindo para Deus: Deus, me dá o nome de alguém que precisa ouvir um bom dia, só um bom dia agora. E Ele me trouxe o nome da pessoa. E esse bom dia demorou tipo 1 minuto, um áudio de 1 minuto dirigindo. Mandei, pensei em apagar. Falei: cara, o que eu estou fazendo? É aquilo que eu falei no início, o medo. 2 coisas. O medo, o que eu estou fazendo? Esse cara vai achar que eu estou doido, primeiro. Inseguro se será que aquilo que eu falei para ele faz sentido? Será que não é coisa da minha cabeça? E terceiro, lá dentro, um pouquinho de orgulho talvez. Tá, vou mandar mensagem pro cara, se ele não vem atrás de mim, eu também não vou atrás dele.
orgulho purinho. E mandei essa mensagem, o dia passou, ou metade do dia, sei lá. No meio da tarde, eu recebi uma mensagem de volta dessa pessoa, dizendo que, eu não lembro as palavras, mas disse ele que eu fui usado por Deus para entregar aquela palavra para ele naquele momento. Porque ele vai passar por uma situação agora, e o que eu falei para ele, ele sentiu que foi uma palavra de Deus na vida dele, para tranquilizar, porque vai ser um desafio muito grande que ele vai passar agora, sei lá, os próximos dias aí, inclusive até familiar, eu acho. E se eu tivesse ficado com medo, se eu tivesse apagado a mensagem, se eu não tivesse mandado, se eu não tivesse pedido para Deus dentro do carro dirigindo, eu já tinha feito meu devocional de manhã, eu já estava dentro do carro feliz, aquele sol maravilhoso, tipo essa luz que está aqui na minha cara agora, pedindo para Deus que me direcionasse. Eu queria ser bênção na vida de alguém dando só um bom dia, e esse bom dia virou um áudio de 1 minuto, e a pessoa disse que eu fui usado por Deus na vida dela, por dar um bom dia, e dizer: meu querido, Deus te abençoe, guarde teu dia. Quantas vezes já passou na cabeça de vocês de ligar para alguém, ou de ver alguém na rua ou em casa, sei lá, tu passa pelo teu pai, pela tua mãe, e nunca, só dá um abraço aleatório assim. Comigo acontece isso direto, e eu não vou porque é coisa da minha cabeça. Gente, não é coisa da tua cabeça. Tua cabeça não, principalmente orar. Uma vez eu disse para você, uma vez eu resolvi me posicionar, até falei isso aqui da outra vez, falei: Deus me use, estou aqui, braço aberto assim, ó, pode fazer o que tu quiser da minha vida. 10 minutos depois, ora para aquele cara ali na rua. Eu falei: não, isso aí que nada a ver, eu não conheço o cara, o que eu vou falar pro cara, o que eu vou dizer para ele? Vou chegar dando medo. Então, o que adianta? No dia que eu resolvi me posicionar, eu falei: cara, eu tenho que obedecer mais a Deus. Então Deus me usa e manda que agora eu vou fazer. Tá bom, ora. Não. Gente, orar, dar um bom dia para alguém, um abraço numa pessoa que está na rua. Quantas vezes eu estou andando na rua e eu sinto algo que me diz assim, para o carro e vai lá e dá um abraço na pessoa. Essa eu não venci ainda, que até hoje eu não fiz nenhuma, então devo estar com um monte de pontinho negativo. E é engraçado que essas coisas acontecem quando a gente pede, né? Que a gente pede e depois não faz. Então nós não temos que ter medo, porque a nossa carne não vai mandar. Nunca na nossa vida a gente sair de um carro em movimento, óbvio, né? Para o carro, sair de um carro em movimento e ir na rua abraçar um desconhecido e orar pela vida dele, ou dizer: Deus te abençoe, Jesus te ama e estamos juntos, vamos embora. A tua carne não vai fazer isso. Então nós temos que aprender a ser mais sensíveis. Não é só ir na cabeça da pessoa na rua e pregar. É dizer: Jesus te ama, você é lindo, bom dia. E está feito. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o orgulho precede a queda. Quantas polêmicas a gente vê até não vou entrar nisso, mas enfim, cristãos, posso até falar pastores talvez, que eram bênção demais e daqui a pouco se perderam. E não pode observar o histórico um pouquinho antes. O que começou a acontecer? É subir num altar sem temor, é começar a achar que é o cara, quando na verdade é Deus que nos usa a todos para mandar uma mensagem como aquela que eu mandei, simples, e a gente começar a interiorizar isso e achar que a gente é que é o dono da palavra, o cara bom, que sabe fazer tudo e toca nas pessoas e a coisa acontece. Pode observar os históricos. Tiago 4:6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá, então a gente falou aqui de medo, falou de orgulho,
e falou do cansaço. Ok, são 3 pontos que para mim eu acho que faz muito sentido na nossa vida cotidiana. Deus falou muito comigo a respeito disso. E o que eu faço então? O que eu faço para seguir isso? O que eu faço para andar nesse caminho? Para começar a entender o que Deus quer para a minha vida e não desistir, enfim, e correr atrás. Primeiro a gente tem que começar a ouvir a voz de Deus mais. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus mais? Orando. Entregando tempo de qualidade. Orando. Em silêncio às vezes. Também demorei muito para aprender isso. Até hoje é difícil. Que eu não falo nada, é difícil eu falar. Não sou nada falador e contador de história. Então às vezes eu estou orando a Deus, conversando, acabo o que eu tenho que falar, eu levanto e vou embora. Aí eu fico imaginando Deus olhando para mim assim, tá, meia hora falando que um monte de coisa, e levanta e vida que segue. Buscar confirmação também é uma delas. A gente tem aqui líderes, tem pastores, tem amigos, tem conhecidos que são mais experientes na fé do que a gente. Então muitas vezes a gente tem um norte, ou se não tiver, busquem ajuda na mesma. Busquem seus líderes, busquem amigos que são mais maduros na fé, para te confirmar aquilo que tu já viu, aquilo que tu acha que é. Dê uma resposta, diga sim, mesmo sem estar preparado. A gente vai ser lapidado e moldado no caminho, mas não faz que nem eu fiz e às vezes faço. Deus, eu estou aqui, bora, estou junto, tá, então vai. Isso não. Então a gente tem que dizer sim e tem que se preparar nesse caminho. A gente pronto não vai estar nunca. A gente nunca vai estar pronto. Esquece. Isso é igual o povo fala de ter filho. Eu vou ter filho o dia que eu... Óbvio, né? A hora que tiver uma mulher e ser casado, isso é óbvio. Mas o dia que eu tiver minha casa, o dia que eu tiver meu carro, o dia que eu tiver um bom emprego, o dia que eu estiver ganhando tanto e quando eu estiver estabilizado. A gente vai morrer buscando isso. A gente nunca vai estar pronto. A hora é agora. Com cautela. Vamos com calma. Esteja disposto a renunciar, mudar hábitos e sair da zona de conforto. Então não adianta a gente ir, Deus me usa e tal, mas a gente vai ter que renunciar a hábito, vai ter que sair da nossa zona de conforto. Não tem outro jeito. Não dá para a gente agora, e eu ia dizer, tem que nascer de novo, e tem que mesmo, nascer no Espírito Santo, ser batizado pelas águas, nascer de novo, começa por aí, muda os hábitos. A gente precisa mudar os hábitos, sair da zona de conforto, porque eu acho que zona de conforto, se a gente não cuidar, a gente sempre vai andar vai ficar parado numa zona de conforto. Por mais que a gente esteja evoluindo, às vezes essa própria evolução entra numa zona de conforto. Espera aí, está indo bem, eu fico aqui. A gente sempre tem que buscar mais, fazer mais. Confiar em Deus a qualquer custo. Eu vou falar para vocês, eu tenho vivido algumas coisas, não vou aqui entrar em detalhes para não alongar. Tenho vivido algumas coisas que às vezes eu olho, meu jeito de falar com Deus, não fiquem bravos comigo, isso sou eu e Deus. Meu jeito diferente às vezes de falar com Ele. Eu falo, Deus, tu é doido. Porque não tem base, não tem condição. Eu fazer um negócio desse, dar um passo desse, como é que eu vou fazer isso? Ele está lá, só vai. Tem uma palavra que é muito comum, dar o passo que Deus bota o chão. É literalmente isso, praticamente. Dá um passo aqui, ó. Quantas vezes Deus manda a gente fazer isso e a gente tem coragem de fazer? Quando a gente anda num propósito, Deus faz acontecer. É óbvio que a gente não vai sair dando passo sem chão fora do propósito. Vai dar ruim. A gente vai cair. Temos que viver em obediência e buscar sabedoria e apoio. É aquilo que eu falei antes, com líderes, com pessoas mais maduras. A gente busca sabedoria lendo a palavra. A gente precisa orar, mas a gente precisa ler, precisa nos debruçar aqui nas Escrituras,
pedir a Deus discernimento, entendimento daquilo que a gente está lendo. E Deus se revela. Deus se revela a nós de maneiras absurdas, de modo que a gente não imagina. É o que eu falei agora há pouco. Nós temos feito algumas orações, e amanhã de novo, todo sábado a gente tenta fazer isso, orações na madrugada, das 3 às 7 da manhã. E é muito doido, porque a primeira vez a gente foi se esforçando para ficar 1 hora. Isso com louvor e tudo. Leva um violão, toca um violão e tal. Uma oração livre, cada um vai para um canto da sala lá e tá com Deus. Todo mundo junto e separado ao mesmo tempo. Na primeira vez que a gente fez isso, quando eu olhei o relógio, tinham se passado 1 hora e 59 minutos. Eu chorei igual criança pequena, e a hora que eu falei para os meus amigos, falei, cara, a gente começou às 7, são 8h59 da manhã, vai fazer 9 horas. E chorou todo mundo como criança pequena. Porque a gente foi numa de, cara, vamos fazer um esforço para 1 hora, pelo menos 1 hora. Passaram-se 2 horas sem a gente perceber. Houve um mover ali. E eu por acaso fiquei 2 horas tocando violão. Eu nunca fiz isso na minha vida. Meu dedo estava preto, a ponta do dedo. Eu nem sei de onde é que eu tirei tanta música, que eu nem tenho que colar tudo, mas a coisa fluiu. Eu falo, Deus faz coisa maravilhosa quando a gente se posiciona. Quando a gente corre atrás, quando a gente busca em oração, busca a comunhão com Deus. Aí depois, no outro sábado, teve um doido que falou assim, vamos às 3 da manhã. Eu falei, Jesus, vamos embora, né? Eu fico orando a Deus e pedindo a Deus toda hora, Deus, tira de perto de mim as pessoas que me afastam de Ti, coloca perto de mim as pessoas que me levam para perto de Ti. Isso é uma oração que eu acho que todos nós devíamos fazer todo dia. Todo dia. Porque nós temos que estar perto de pessoas que nos trazem para cá. Amigos que falam, não, hoje eu vou ficar em casa vendo Netflix. Vai nada, tem Legacy. Bora. Estar junto. E a gente foi para esse dia aí, às 3 da manhã, quando a gente viu era 5. Ah, e detalhe, tá? Um amigo doido falou de orar às 3 da manhã até às 7. Aí o outro doido, uns 3 dias antes, falou, vamos fazer um jejum. Falei, pronto, agora vai ficar bom. 1 hora dessa, sem comer e tal. Gente, Deus agiu naquele lugar, foi maravilhoso. Tanto que agora a gente vai de novo. Essa madrugada a gente vai de novo. Pessoas que nos levam para perto, nos ajudam a conectar no propósito. Amigos que oram com a gente, que buscam com a gente. Quando eu estou fraco, ele me levanta. Quando ele está fraco, eu vou lá, levanto ele. Ou se melhora, a gente não deixa nem cair. Se a gente estiver perto, a gente não deixa nem cair. Eu queria que vocês se colocassem de pé. A gente já está aqui caminhando para o final. O louvor, se quiser subir. Tem algo que eu entendi. Eu não lembro se eu vi isso em algum lugar, mas tem mexido muito comigo até hoje, principalmente nessa palavra, que é, todos nós temos um chamado. Ah, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não entendi ainda para onde é que eu vou. Mas nós temos um chamado que é adorar, um chamado que é louvar, um chamado que é pregar a palavra, como eu falei antes. Não é estar aqui, mas é dizer um Deus te abençoe no teu trabalho. Eu passei algumas experiências interessantes falando apenas estou muito bem, graças a Deus. Quando alguém me diz um bom dia, eu falo, está tudo ótimo, graças a Deus. E já aconteceu várias vezes as pessoas falarem para mim, não, graças a Ti, é Tu que trabalha, é Tu que corre atrás. Eu falo, não, graças a Deus que me dá força para trabalhar, me dá oportunidade de trabalho. E eu sei que buga, porque essas pessoas que falam isso provavelmente são ignorantes no sentido do espiritual, ignorantes no sentido bom, não conhecem, não tiveram esse contato. E é uma oportunidade que eles abrem para mim entrar e falar, não, é Deus que me
capacita, Deus que me dá oportunidade, Deus que abre os meus olhos para enxergar as oportunidades, me dá força e tal. E eu sei que esbuga, porque dá para ver no olhinho assim que apaga. Fica pensando, mas o que esse cara está falando? É uma maneira da gente pregar. Então todos nós temos um chamado, e isso que eu vou falar agora é principalmente para quem entendeu o chamado, entendeu o propósito, sabe o que tem que fazer e não faz, por simples vontade própria, ou por simples preguiça própria, ou por achar que não é capaz. Talvez não ache que é capaz. Eu não acho que eu sou capaz de estar aqui agora falando com vocês, não acho mesmo. E Deus mostrou, apontou, bateu, confirmou de 50 maneiras diferentes. O que eu faço hoje? Busco saber mais, busco estudar um pouco mais. Fizemos até, eu e minha esposa, uns dias atrás, fizemos curso de oratória e não sei o quê. Óbvio que para a nossa vida, para o nosso negócio, mas também eu sei que vai fazer sentido aqui. Não só aqui, como aí embaixo, do lado dos colegas, ali na rua. Eu sei que isso vai me ajudar a cumprir o meu chamado, que é o quê? Falar de Jesus. E o que tem mexido muito comigo é... Cara, nós temos um chamado, temos um propósito, sabemos, alguns de nós já sabem, outros talvez não. Sabemos o que nós temos que fazer e não fazemos. Quando a gente age dessa maneira, talvez para não sair da zona de conforto, talvez porque se eu tiver que correr atrás disso, eu vou precisar acordar cedo e eu não sou matutino. Talvez porque aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou ter que pegar esse violão e tocar aqui na frente de todo mundo, mas eu só toco em casa, eu tenho vergonha de tocar na frente dos outros. Talvez é abrir a voz aqui, como essas meninas, mas eu só canto em casa, só canto no chuveiro. Mas Deus capacita. Quando a gente não faz, a gente não está simplesmente deixando de fazer a vontade de Deus na nossa vida. A gente está pausando, parando, travando o propósito de Deus na nossa vida para alcançar outras pessoas. Então, quando a gente não faz aquilo que Deus manda, aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente não simplesmente, eu estou perdendo, estou de boa. É comigo o caso, eu não vou fazer, tá bom. Não é, a gente está travando um projeto de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Tem pessoas que talvez só você que está sentado e agora em pé aqui vai ter a oportunidade de alcançar numa determinada circunstância. Quando nós não caminhamos para aquilo que Deus tem para nós, nós atrasamos um processo de Deus na nossa vida e, consequentemente, às vezes atrasamos o projeto na vida de um irmão que precisa ouvir a palavra, simplesmente porque eu não quis acordar cedo e estudar a Bíblia, simplesmente porque eu não quis parar o meu carro e falar para aquele irmão que estava ali na rua, que sabe lá Deus o que estava passando na cabeça dele, para o Espírito Santo colocar na minha cabeça que eu tinha que ir lá dizer: Jesus te ama. Isso é muito forte para mim. Quando eu entendi isso, que quando eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, não é um projeto meu que eu estou parando, é um projeto de Deus, consequentemente, de outras pessoas. A minha cabeça mudou um pouquinho, eu comecei a tracionar um pouco mais. Espera aí, não é por mim. Não é por mim, não é para mim. Tem gente lá fora que precisa de mim. Tem gente lá fora que precisa de cada um de vocês. Na casa de vocês, no trabalho de vocês, na escola, aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja eu falo isso com temor e tristeza um pouco, porque
Quantos irmãos nós temos aqui dentro da igreja que precisam de um abraço e a gente não é capaz de ir lá? A gente vê um irmão sentado sozinho aqui no Lagoinha Coffee. Cara, tanta gente tem aqui nessa igreja, a gente vê alguém sozinho, a gente não é capaz. A gente está em 200 aqui, não é capaz de ir lá e dar um abraço naquele irmão, puxar para o grupo. Eu estou falando isso apontando para mim, porque eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de puxar assunto, Mas e aí? Onde é que está a história que Deus capacita? Onde é que está a história que Deus pode me usar? Mesmo com vergonha. Então eu vou deixar um irmão largado ali, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero ficar aqui no meu grupinho, onde eu conheço todo mundo. Tem algo que está batendo na minha cabeça muito forte, desde a hora que eu estava fazendo essa palavra, estudando o que eu ia falar para vocês. E eu deixei isso para lá e agora está aqui na minha cabeça batendo de novo, muito forte. Quando a gente fala de orgulho, existem muitos casos de pais e filhos que por orgulho não se falam, que por alguma desavença não se falam, não se abraçam, talvez moram na mesma casa e não são capazes de se dar um abraço e de dizer um eu te amo. Há pouco tempo eu resolvi uma situação dessa com o meu pai, a gente se dá muito bem, graças a Deus por isso. Mas tinha algo aqui dentro, e para mim, a minha criação foi um pouco complicada. Deus, meu pai, Deus também, mas meu pai sempre tentou me dar tudo o que ele podia, só que da maneira dele, como que ele sabia. E a maneira que ele sabia era a maneira que ele também foi educado, porque era a maneira que o pai dele sabia, e era na base da pancada. Isso gerou algumas coisas em mim que eu não sabia, na minha cabeça eu achava que não, que está tudo bem. Isso não afetou em nada. Orgulho de olhar para dentro e tentar reconhecer, tentar buscar aquilo que está dentro de mim e parar de responsabilizar talvez o outro, talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez um irmão. Talvez você não responsabiliza ninguém, mas também não se responsabiliza quando você fala assim: eu quero orar e não consigo. É por isso que eu estou falando isso. Deus está me incomodando muito aqui agora enquanto eu estava falando, porque eu passei um bom tempo buscando ler isso aqui, ler a Bíblia com vontade, de madrugada, minha mulher e minha filha dormindo, e eu de madrugada acordava de madrugada jogado no tapete da sala, tentando conversar com Deus, tentando ter intimidade e não conseguia. Um dia essa criança que está aqui na frente e hoje tem 5 meses, ela tinha 15 ou 20 dias de idade, e ela falou comigo, ela disse para mim assim: ó, tu tem que quebrar o teu orgulho. Uma criança de 15 dias, na sala da minha casa, ouvindo um louvor, quando eu olhava para ela, 15 dias, ela não via quase nada, mas ela sente a gente vai de um lado, ela até mexia a cabeça junto e tal. Mas naquele dia em específico, eu olhava para ela, ela olhava para o lado. Só estava eu e ela, uma luz fraquinha na sala, tocando um louvor, e a gente deitado no tapete. E eu olhava para ela, ela virava o rosto para o outro lado. De boa, até tu fazer isso 20 vezes e ela desviava o olhar. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo e disse assim: é exatamente isso que tu faz com teu pai. Indiferença. Eu sei que isso não está aqui, não faz parte, mas Deus me incomodou muito. Quando eu falei de orgulho, isso bateu muito forte dentro de mim, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que tem dificuldade com orgulho, talvez brigado com... Eu estou agora falando de pai, mãe e irmãos, porque são a nossa família mais próxima, talvez filho. Cara, isso tem um peso no mundo espiritual gigante.
Talvez você está tentando se conectar com Deus e não consegue, e às vezes é só isso. É olhar para dentro e dizer, não, mas eu já perdoei, tá bom, então liga. Vai atrás, se for possível. Se estiver dentro de casa, dá um abraço e fala, pai, mãe, irmão, filho, eu te perdoo. E eu peço que o senhor, a senhora me perdoe. Eu entendi isso quando essa menina não olhava no meu rosto, virava a cara para mim. Quando eu entendi que isso era orgulho, eu decidi que isso não vai acontecer na vida dela. Eu não vou deixar isso passar para a vida dela. E não estou falando isso com orgulho, como agora eu sei como é que é e eu sou o cara. Não é porque eu sou fraco, podre. Mas eu creio que tem um Deus, e eu declaro que isso não vai acontecer, acaba aqui. Aquilo que veio do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai, para mim, eu decidi dar um basta. Eu não sei por que eu estou falando isso daqui, mas para mim, quando eu falo de orgulho, isso vem claro na minha cabeça. É o que eu falei, o Espírito Santo estava me incomodando muito. Se tem alguém de vocês que tem essa dificuldade, ou que, gente, às vezes a gente nem sabe que a gente está orgulhoso, porque para nós está tudo certo. Se tem alguém de vocês que essa palavra, que isso que eu falei aqui conflitou o teu coração, o teu espírito, eu queria pedir para você levantar a mão, que eu queria te ver e eu quero orar por você. Alguém que tenha qualquer, talvez, problema em casa com o pai, com a mãe. Eu falo isso no sentido de orgulho mesmo, porque, gente, não é fácil. A gente acha que está certo e não está. A gente não sabe muitas vezes. Eu vivi isso por anos, até entender. Tem os nossos intercessores andando aqui. Se você puder, levanta a mão, sem constrangimento. Fecha o olho, abaixa a cabeça, comece a orar todo mundo, por favor. Pede para Deus discernimento, entendimento. E quem precisa de uma oração, quem precisa de ajuda, levanta a sua mão que alguém vai até você e vai te ajudar. Eu não acredito que Deus colocou isso no meu coração à toa, para eu trazer esse assunto aqui à toa. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz Deus é nosso Pai. as pernas, E o nosso problema com paternidade, ele atinge diretamente a nossa comunhão com Deus, atinge diretamente a nossa entrega para Deus. Tudo sobre você me tira o medo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, dê discernimento, Pai, entendimento, toque no coração, Pai, que o Teu Espírito venha de encontro com o Espírito daqueles que estão aqui, Pai, que talvez não sabem, Senhor, que estão orgulhosos, não sabem o porquê que não conseguem ter comunhão com Deus, Pai. Toca no coração do Espírito daqueles que talvez não entendem exatamente o que é o orgulho, mas eu te peço que mostre para eles agora, Pai. Porque o orgulho não vem de Ti, Senhor. Tira isso do coração deles, arranca, Pai. Quebra, Senhor, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que os afasta da Tua presença, Pai. Oh, Deus, um propósito gigante Tu tem na vida de cada um de nós, Senhor. E nessa noite nós dizemos, Pai, eis-me aqui. Me usa, Pai, mas com verdade, declare isso. Chame o Espírito Santo para fazer morada no teu coração. Abra os teus braços e fala, Deus, eis-me aqui, me use. Não é preciso obras grandes no sentido de pregar a palavra em um altar, em fazer evangelismo com um microfone no meio das praças. Mas me use dentro da minha casa, me use na minha escola, no meu trabalho.
Peça para Deus que Ele te mostre tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está te travando. Mais perto do monte. Talvez você se ajoelhe à noite, na madrugada, você busca, assim como eu fiz, e não consegue encontrar, não consegue ter respostas. Esse é o momento de você entregar isso, de você abrir seu coração. Entrega para Cristo todo esse medo, toda insegurança. O orgulho, quebra esse orgulho. Tem alguém passando na tua cabeça nesse exato momento? Quando eu falo de perdão, quando eu falo de estar longe daquelas pessoas que são próximas da gente como família, os nossos familiares diretos, alguém passa na tua cabeça nesse momento e é essa pessoa. Aleluia. Eu não tenho como saber, mas o Espírito Santo sabe e Ele te mostra para quem que você tem que pedir perdão. Talvez alguém que você tem que perdoar. Não só pedir perdão, mas liberar perdão. Talvez tenha alguém que de alguma maneira tenta se aproximar de você para te pedir perdão e você está fechado. Você não permite que isso aconteça. Abre esse coração. Pede para que o Espírito Santo te revele quem são essas pessoas, te revele aonde que está escondido o teu orgulho, se houver, se não houver, amém. Oh Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque a Tua presença é real nesse lugar, Pai. Deus, eu creio que Teu Espírito Santo está agindo aqui nesse momento. Eu creio que Teu Espírito Santo está quebrando, Pai. Quebrando todas as correntes, livrando, Pai, esses corações daquilo que os trava, daquilo que os afasta da Tua presença, Pai. E eu declaro, Deus, eu declaro uma vida espiritual saudável. Eu declaro presença do Espírito Santo no lar de cada pessoa que está aqui. Que eles saiam daqui agora cheios da Tua presença, carregando a Tua palavra. Que cada um de nós, quando pisarmos lá na rua, que nós venhamos a exalar, Pai, exalar o Teu cheiro. Que as pessoas cheguem perto da gente, sem a gente abrir a boca, eles sintam que há algo diferente em nós. Que esse louvor, essa adoração, essa entrega não fique aqui dentro dessas paredes, mas que a gente leve, carregue isso aqui para as nossas casas e para os nossos trabalhos. Oh Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Nos mostre, Pai, nos mostre, nos ensine a enxergar aqueles que estão sozinhos do nosso lado. Nos ensine a enxergar, Pai, aqueles que precisam de ajuda, mas por vergonha, por medo, talvez orgulho, não sabem pedir ajuda ou não querem. Mas nos dê estratégia, tire o nosso medo, nos ensina a vencer o cansaço, quebra o nosso orgulho. Deus, a transformação do outro muitas vezes começa em nós. E é isso que eu te peço nesse momento. Nos mostre isso. Nos mostre isso, para que a gente melhore a nós próprios, para então melhorar o outro, para ajudar a melhorar o outro, e não simplesmente julgar, não simplesmente olhar para as outras pessoas e falar que faz errado, que não sabe ou que não faz. Que nós venhamos a tomar atitude, que nós venhamos a nos posicionar, a obedecer, a buscar a intimidade com Deus, e que o Espírito Santo nos guie para que a gente alcance esses corações, para que a gente alcance essas pessoas. E isso é o que todos nós somos chamados para fazer. Todos nós, sem exceção. Todos nós somos chamados para levar a palavra.
Não tem interesse, da maneira mais simples, do teu jeito. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cada um de nós é especial, é diferente, é único. E cada um de nós consegue se conectar com pessoas que talvez um colega nosso não conseguiria. Então eu peço que o Espírito Santo nos dê esse discernimento, nos mostre como fazer isso. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo te ajudar, te encher de sede, de fome da presença dele. Priorizar a Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Para mim, que amor é esse? Graça incalculável. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento? Colocar suas mãos sobre o teu coração. Não quer nada em troca. E que você pudesse falar assim: Senhor, me ativa nessa noite. Eu quero, Deus, sair daqui diferente. Eu quero viver essa palavra, eu quero viver o meu chamado. Eu não quero sair aqui da mesma coisa, da mesma forma. Ativa meu coração, que arda uma chama no meu peito. Que quando eu ouvir a tua vontade, eu ouça, eu siga, eu faça. Que eu possa agir a partir de hoje. Que não seja só ouvir, mas seja o agir também na minha vida. Que a tua vontade, ela se cumpra em mim e através de mim. Que através dessa palavra viva e eficaz eu possa sair daqui decidida a viver o chamado do Senhor, a fazer parte verdadeiramente daquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, eu não posso deixar você sair daqui nessa noite, talvez sem te fazer um convite. Durante muito tempo, infelizmente, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E por mais que eu sabia que existia um caminho, que existia um lugar, e muitas vezes eu via as minhas amigas se perdendo de uma forma ainda muito pior do que eu estava, e eu tinha um desejo de falar para elas de Jesus e eu não tinha coragem. E essa coragem, ela me faltava porque eu estava longe dos caminhos do Senhor, apesar de conhecer a palavra. E talvez você está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, sentiu esse chamado, lembrou dessa sensibilidade de às vezes precisar de falar de Jesus para alguém, mas não conseguir porque está em falta com o Senhor. E talvez você está aqui nessa noite ouvindo tudo isso, seu coração ardendo, falando: Senhor, eu quero mudar, eu quero mais. Eu quero poder falar do teu amor livremente, sem me sentir culpado, sem me sentir atacado, sem me sentir acusado pelo inimigo. E esse convite é para você que entrou aqui essa noite, estava longe dos caminhos do Senhor, estava afastado da casa do Senhor, mas hoje, através dessa palavra, tem sentido esse chamado de volta, batendo na sua porta. Ou talvez você nunca tomou essa decisão de aceitar Jesus e andar com Ele plenamente no seu coração. Se você se encontra em uma dessas duas situações, eu queria orar por você. Se você está aqui, dê-se um sinalzinho para eu poder orar com você. Se você hoje decide voltar para os caminhos do Senhor, ou decide pela primeira vez falar: Deus, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver esse chamado, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, eu quero poder falar livremente do teu amor. Se você está aqui e eu talvez não esteja te vendo, dê um sinalzinho aí que alguém perto de você vai falar com você, vai orar por você. E para você que está em casa, se você ouviu esse chamado e deseja aceitá-lo, escreve aqui nos comentários que nós vamos entrar em contato com vocês. Nós vamos entrar em contato para caminhar com você, para te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus, amém? Enquanto o Henrique pregava, eu quero só mais uns minutinhos do seu tempo. Algo veio muito forte no meu coração e eu acho que eu não poderia deixar você sair daqui sem isso.
Quantos aqui ficaram impactados com essa palavra e percebeu assim, meu Deus, quantas vezes eu me calei? Quando ele pregava, eu lembrei de uma situação que eu passei em 2019. Pastor Lucinho veio, eu não lembro se foi 2019 ou 2020, e ele pregou e trouxe uma palavra de avivamento sobre Portugal, e eu falei, levantei as minhas mãos e falei, Senhor, não me deixe de fora, eu quero fazer parte, eu quero estar neste lugar, de ir, de falar do teu amor. Sabe o que me aconteceu? 2 dias depois, eu indo para o trabalho, eu passo numa rua, e eu sinto algo perto de mim, e uma voz me dizendo, vai lá. E eu não vou não. Continuei andando, e aquela voz assim, vai lá. E eu não vou. Eu olhei para o carro, a menina chorando, eu não, ela está chorando, deixa ela no tempo dela. E Deus falou comigo, você não quer participar? Começa agora, sem ninguém ver. Fui lá toda corajosa, falei, então me enche de coragem, que eu não tenho não. Ainda mais eu falar com os outros na rua, ainda mais batendo na janela do carro de uma pessoa. Mas eu fui lá, nem pensei. Sabe aquelas coisas que você faz assim, sem pensar? Tipo ir para academia de manhã, que você fala assim, você tem que acordar aí, que se você acordar você não vai. Eu, sem pensar, fui lá, bati na janela do carro dela. Falei, oi querida, tudo bem? Desculpa bater na janela do seu carro, ainda mais você nessa situação íntima. Mas eu senti muito de vir aqui orar por você, você permite? Olha, ela era de outra religião, mas ela chorava tanto que ela nem estava entendendo muito bem o que eu estava falando. E ela falou, claro, e eu orei com ela, trocamos telefone, e durante muitos anos, ela até hoje, se deixar, ela me manda mensagem, se eu mandar, ela vai lembrar daquele dia. E ela fala, como aquela sua oração mudou o meu dia, mudou o rumo de tudo aquilo que eu ia fazer. E muitas vezes nós falamos, nós ouvimos essa palavra e nós trazemos isso de verdade para o nosso coração. Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ir, mas a gente sai ali e a dúvida vem e essa palavra ela começa a se perder. E antes da gente finalizar esse culto, eu quero te dar a oportunidade para você que é corajoso, que é corajosa e quer viver esse chamado no Senhor e quer sair daqui ativado em falar, eu quero ser essa pessoa que fala, que profetiza. E muitas vezes nós ouvimos essas palavras e a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho que falar grandes coisas para a pessoa. E não, é um simples, Deus te abençoe, vá em paz. Isso mesmo, aleluia. Mas muitas vezes o fato de você profetizar, Senhor, abençoe a vida da minha irmã, do meu irmão, que ele possa viver os sonhos e os planos do Senhor, já muda completamente uma realidade. Quantos aqui querem viver isso na sua vida? Amém? Então vou dar esse chamado mesmo para você que não levantou a mão, tá bem? Eu não vou te dar muita opção hoje não. Então enquanto nós louvamos ao Senhor, eu vou te dar 10 segundos, não foi que você falou que mudou a vida de um irmão? 10 segundos, vou te dar 10 segundos para você ir numa pessoa. Você vai escolher um homem, vai escolher um homem, mulher vai escolher uma mulher. Você vai abraçar esse irmão e você vai profetizar uma palavra de bênção na vida dele. Minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que o Senhor te leve a viver um novo tempo. Se você tem liberdade, ora mais tempo, mas não saia daqui sem fazer isso. Que amor pode se movimentar, sai do seu lugar, vai numa pessoa que você não conhece. E para você que está em casa, pega seu telefone, pega essa pessoa exatamente que veio na sua memória e manda um áudio para ela, abençoando a vida dela, profetizando, elevando o evangelho, falando, Jesus te ama, não desiste, continua. Você pode ser voz do Senhor nessa noite, amém? Inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para mim.